dia, boa tarde, boa noite, PH. Estou aqui para apresentar meu trabalho da terceira unidade de sistemas distribuídos. E aí vamos para a minha diagramação, né? Padrãozinha. Aqui eu vou passar mais um tempo explicando o porquê das minhas escolhas. As coisas que estão de roxo foi os requisitos desse trabalho que tive que acrescentar e mudar. Minha autenticação antes ela estava dentro do servidor de localização, então eu tive que jogar ele para um microserviço, um processo diferente. E aí, como mecanismo de redundância, eu optei pelo checksum, porque o senhor tinha disponibilizado o código que ajudaria a implementar o checksum, então optei por ele, por simplificar as coisas e quesito de tempo. Para as minhas réplicas, para o banco de dados, a replicação eu utilizei a de líder único, já que era mais simples, por mais que não fosse que eu quisesse, tivesse gostado de implementar, eu optaria pela sem líder. Eu tinha achado mais elegante, como diria o senhor, mas aí optei pela de líder único por ser mais simples e questão de tempo e também servir para a aplicação do trabalho, fazer sentido. Para o servidor de borda, eu optei pela replicação ativa, também por achar melhor, mais elegante, mas no processo descobri que também era mais simples, já que ela trata como um multicast agora, então eu não preciso, em caso de rompimento de falha ali, de abortar uma aborta, fazer o processo de eleição, tal, já que eu não vou ter uma borda só gerenciando, como líder também, gerenciando as outras duas. Então, no final, simplificou, as coisas, mas o motivo inicial da escolha foi elegância também, e no final deu certo por simplificar. Vamos lá para a simulação. Eu acho que foi só esses pontos que eu tenho para falar. Na simulação, vamos executar nosso servidor de autenticação, servidor de localização. Ok, vamos para os nossos bancos de dados. E aí no banco eu vou mudar aqui para executar bancos diferentes. No meu banco 1, aqui vai ser meu banco 2. As portas dele. Oh, perdão. Terminar esse aqui. Eu esqueci de mudar aqui. Banco 2. Tá aqui. E aqui nosso banco 3. São 3 bancos de dados. Vamos para o nosso. Roda nosso data center. O data center está ouvindo. Vamos rodar nossas bordas. Tá aqui. Começar aqui. Primeira borda ouvindo. Na porta 26027. Por que isso não fica salvo? Ouvindo na porta 11037 e ouvindo na porta 19, tá? Show! Agora vamos executar nosso cliente. A gente já está com nossas bordas. Nosso cliente não, nossos sensores. Quer ver? Aqui também tá sem execução. Múltipla no caso. Deixa eu ver. Outro sensor. Nossos 4 sensores. 3, 4 sensores. Tá? E vamos aproveitar e executar logo o nosso cliente também, né? Show! Antes de explicar, vamos simular, assim como no trabalho base, né, a falha de uma réplica de borda e de uma base de dados. Servidor de borda, como eu estou usando ativas, se eu apenas terminar aqui, passar o processo, não vai acontecer nada, ele ainda vai continuar funcionando normal.
já que tá multicast. E aí vamos para o nosso banco de dados. Nosso banco de dados um é o líder, nosso banco de dados 2 e 3 são backups deles. Então, vamos dar um stop aqui. Antes de dar um stop, deixa eu voltar aqui só para a gente voltar com ele de novo, né? Aqui é show, aqui é 100. Vamos matar ele aqui. Matou. Agora, exatamente assim que matou nossa banco 2 virou o líder, virou muito rápido, eu me perdi até. E aí, nosso banco 3 ainda tá executado lá, normal, como backup. E vamos voltar a executar aqui, nosso banco 1, para ele parar de dar esses sinais vermelhos, é porque ele não está conseguindo comunicar com o banco 1, tá? Por acaso. Voltamos para o nosso banco 1, voltamos, e agora ele volta como um backup. E aí, talvez é algo que eu tenha errado, mas ele não tem todos os dados aqui, eu não, mas ok. E aí, vamos para. Deixa eu fechar esse servidor de borda, só dois rodando tá o suficiente. Vamos para. Enquanto os sensores trabalham, uns 5 minutos, vamos mostrar. Começar com o checksum. O checksum está na pasta comum, na parte de integridade. Aqui o código que o senhor disponibilizou. E aqui eu fiz apenas mais duas funções. Uma para ele adicionar o checksum junto com os dados, quando estiver gerando com o sensor. Então, depois, assim como está aqui o formato, depois os jogos a velhas é o valor do checksum dele. E para comunicação, eu tenho essa validar aqui no data center. Como ele está recebendo da borda, ele está validando, ele recebe o CSV com o dado com esse valor e ele passa pela validação, verifica se for o mesmo, faz o cálculo de novo, verifica se for o mesmo e depois retorna os dados. Então ele passa os dados limpos, por isso que tem aqui CSV limpo. E aí, como a borda só está recebendo, né? Quem está enviando para a borda é o servidor, o data center, no caso, perdão, está só recebendo. Quem está enviando é o servidor da borda. Então, o da borda ele tem um checksum, tem dois checksums, não é? Para receber, ele passa o processo de checksum para receber e enviar. Pronto. Ele recebe a mensagem aqui quando ele tá vindo do sensor, então ele limpa. E aí, para ele enviar para o data center, ele faz também o processo do checksum, ele adiciona e envia, e lá o data center, como eu mostrei, a gente recebe. A parte do checksum é essa. Aqui aí, localização, a alteração do servidor de localização foi não aqui no mapa, mas no próprio servidor foi para ele conter agora as três bordas que estariam, tá, como multicast, alguns sensores já pararam. No mapa não teve alteração, a alteração que teve, não teve grande alteração no caso, a alteração que teve foi para ele enviar para ele envia para o data center, como ele tem que enviar num único string, os dados das três bordas, o mesmo dado, né? Então ele está enviando aqui, ele pega a borda 1, borda 2, borda 3 e envia. Não, não, perdão, eu confundi. Aqui não é o mapa, que é a localização. Ele está enviando o IP das três bordas para o sensor, para ele saber, para ele enviar logo para as três bordas, no caso. E aí, aqui show. Tá, as alterações agora de réplica. Na minha interface eu tive que criar um método para ele salvar a réplica no banco. E aqui eu mudei no banco de dados, então quando ele salva o líder. E aí, quando ele é líder, ele salva a solicitação. Ele recebe a solicitação, salva. E depois repassa para a réplica.
replica para os backups. E aí ele vai ler todos pelo processo RMI e vai salvar na réplica e tal. E aqui no nosso data center, como está em processo de réplica, ele tem os endereços dos bancos, dos três bancos que eu voltei, isso está fixo. E aí ele vai, aqui é o processo para ele obter o líder ativo, saber quem é que está ativo. Então ele vai verificar todos os endereços, vai buscar a referência. Isso aqui é para ele testar a conexão com o líder se está funcionando. E aí, se o índice de tentativa for igual ao índice do líder atual, ele for diferente no caso, ele vê que teve uma quebra, então ele vai mudar o, o, o líder aqui que ele detecta. Então, se a gente for ver aqui no nosso data center, eu não sei qual momento foi que mudou, a gente interrompeu, então vai ter aqui um aviso de mudança. Tá muito rápido, então não teve como mudar. E aí, tá. A minha replicação ativa basicamente isso. E aí, hum, vamos para a replicação da borda. Na borda, como é um multicast, eu já mostrei o de localização lá, que ele tinha os três dados. Eu vou precisar do data center no final, acho, talvez. O de localização, ele tinha informando o IP dele, está aqui. Aí, o que eu tive que mudar foi o sensor. Na parte do sensor agora, ele recebe, ele não tem mais uma borda só, ele vai receber várias bordas e aí vai pegar o IP de cada borda, porque ele vai jogar o mesmo dado para as três bordas, ele vai mandar o mesmo dado para as três bordas. E aí, no servidor de borda, ele apenas está instanciado para várias instâncias. Apenas o que mudei foi apenas a porta aqui. Eu passei a porta, ele tinha uma porta fixa aqui dele, e agora eu só passei como parâmetro. E aí o data center é que ele vai estar. E aí o data center, de novo, eu tinha falado que fosse aquilo, mas tinha esquecido da borda. O data center é quem ele vai estar recebendo os dados dos três servidores e como são dados iguais, ele vai usar essa forma de ID único para verificar se o ID único ele tem essa lista aqui de sets, mensagens processadas, esse lista não, esse map. E aí ele vai adicionar se o ID único for novo, ele vai adicionar, se não, ele só não passa nada. Se a primeira borda que for enviar dado para o datacenter ele recebe, as outras duas que enviarem mais tarde, ele só ignora, não faz nada. E basicamente isso, minha replicação ativa. Como aqui o trabalho pede para simulação de consultas, né? A partir da pesquisa e elaboração de relatórios, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver a quantidade de registros que a gente tem. Ele tem 480, foi gerados, nossos relatórios gerais, todos aqui. E nossos relatórios críticos também, todos aqui. E basicamente isso.